BID, 10 de dezembro de 2014. Eu sou o BID. Eu lhes apresento as minhas saudações. Eu venho, como foi o caso no passado, falar-lhes do absoluto. Eu lhes proponho já tomar alguns instantes para que cada um possa colocar-se na presença. Eu venho exprimir-me hoje para lembrá-los disso. O absoluto não se importa com qualquer história. Isso não o concerne. Ele não o é, em caso algum, afetado. Assim, o absoluto pode deixar desenrolar-se tudo o que acontece sem jamais interferir, sem jamais procurar evitar o que quer que seja. Isso vocês podem ver naquela que foi a história de minha encarnação. Embora tendo um câncer que me levava a numerosos sofrimentos, eu continuei até o fim, a partilhar o absoluto. E eu continuei, igualmente, no programa da pessoa, a fumar, o que, de certa maneira, parecia selar esse destino. Mas isso não continha qualquer importância aos meus olhos, porque, como eu dizia quando de minhas partilhas, é impossível matar aquele que já está morto. Aquele que já está morto está além da vida e da morte. Aquele que já está morto não tem mais que seguir o que quer que seja, porque os desejos e os medos desapareceram. Esse é um marcador definitivo do desaparecimento do efêmero. Isso não é o fruto de um trabalho pessoal. Isso é porque, na verdade, vocês estão além de todo desejo, de todo medo. Como você poderia ter medo de desaparecer ou de não ser feliz, enquanto você é, mesmo, a fonte do amor, a alegria, a felicidade, e você é o que revela a vida? Em que você pode ser afetado pelo que quer que seja? Nesses tempos eu venho reiterar: o absoluto está aí permanentemente. Além de toda a manifestação, ele é o que sustenta o si, o que sustenta o conjunto da criação, mas que em nada é afetado por ela. O absoluto está além de todo desejo, isso eu já disse. Ora, essa manifestação, como toda manifestação, nasce do desejo do si. O absoluto é indefinível, além do tudo e do nada. Mas é preciso, efetivamente, aceitar nada ser para sair de alguém ou de alguma coisa. Se eu venho lembrá-los do absoluto, é, efetivamente, porque ele lhes é proposto, e ele lhes será proposto até o último momento, até o último basculamento, de reconhecer-se como o último absoluto que os retira, assim, de toda a máscara. Como eu já disse, pouco importa se você compreende as minhas palavras agora, pouco importa que isso coloque em um estado de desconforto, porque, na verdade, cada um recebe o que eu acabo de propor-lhes. Assim, portanto, no momento vindo, cada um poderá reconhecer, se tal é seu desejo, o absoluto que você é. Ele pode intervir agora, ou bem mais tarde, isso nada muda, porque o tempo não existe no absoluto. Então, poder-se-ia dizer que o absoluto tem todo o tempo para reconhecer-se. Eu gostaria, se existem questionamentos, de responder a cada um de vocês do ponto de vista do absoluto. Questão: pode-se passar diretamente do observador ao absoluto sem passar pelo si? Você pode passar diretamente da pessoa ao absoluto, porque não há que passar ao absoluto. O absoluto já está aí.
A passagem pelo si permite-lhe limpar o que faz obstáculo na pessoa. Mas, como eu já disse, e isso lhes foi repetido, eu creio por esse canal, o si é um veneno que vem dissolver a pessoa, mas ao final será necessário igualmente suprimir o veneno do si, para instalar-se aí onde você sempre esteve. Mas não é preciso que minhas observações sejam uma maneira de colocar-se na expectativa. Não é você que decide juntar-se à verdade. Em contrapartida, é preciso coragem e vontade, um esforço para extrair-se da personalidade. Uma vez que isso seja realizado, pouco importa onde você está posicionado. O absoluto pode trabalhar, o absoluto pode, de certa maneira, renascer a ele mesmo, o que vocês chamam a ressurreição. Questão: esses momentos de desaparecimento que nós vivemos, colocar-se-iam onde, em relação à verdade, se localização há? Quando você desaparece, é a consciência que desaparece. Você está além da consciência. Ainda é preciso colocar-se na presença que lhe permite estar presente a essa inconsciência. Assim, essas etapas nas quais você perde consciência podem efetivamente levá-lo a reconhecer o que sempre esteve aí. O absoluto não se importa com qualquer vivência, qualquer experiência, consciência, inconsciência, tudo isso é movimento. Vocês estão além. Questão: reconhecer o absoluto na forma é uma programação? O absoluto reconhece-se quando bem quiser. Mas, como eu disse, cabe a você extrair-se da pessoa, por essa vontade, por essa atenção, por essa busca. Mas para juntar-se ao absoluto, para reconhecê-lo, deixá-lo voltar a emergir, será preciso, igualmente, abandonar a pesquisa, abandonar a atenção, abandonar a vontade. O absoluto na forma não é uma necessidade, porque o absoluto não se importa com formas. O absoluto está além de toda forma. O absoluto na forma vem, simplesmente, dizer-lhe: na forma, você é absoluto. Acorde. Isso não é algo a ganhar, isso não é algo a revelar, a desenvolver, a adquirir. Isso é. Essa é, igualmente, a sua liberdade de continuar a experimentar a manifestação. Aí compreendido o sentimento de separação. Ele, o absoluto, não é, em caso algum, afetado. E o que você é, em verdade, não é, portanto, em caso algum, afetado por essas experiências. Elas não são de qualquer interesse. Questão: o absoluto sem forma pode tomar uma forma? O absoluto pode tomar todas as formas. Ele está além da forma. Questão: o que é que incita um absoluto a tomar uma forma, uma vez que ele contém tudo? Nada incita um absoluto a tomar uma forma. Isso é uma construção. O absoluto está aí, ele se reconhece ou não. Quando a forma está aí, não há necessidade de suprimi-la. Quer ela esteja aí ou não, nada muda. Como eu já disse, o si coloca-se no absoluto. Ele é sustentado pelo absoluto. Mas em caso algum, há uma relação de causa e efeito entre o absoluto e o si. O si revela a manifestação de maneira espontânea. A lei de causa e efeito não tem qualquer tomada no absoluto. Questão: o terceiro aspecto da onda de vida, que se revela atualmente, amplifica o potencial de reconhecimento do absoluto? Não há necessidade de nada na manifestação para reconhecer o absoluto. Ele está aí.
As manifestações colocam-se na consciência, mas as manifestações na consciência podem, efetivamente, permitir limpar os véus que escondem da verdade, que os separam da verdade. Se a onda de vida está aí, ótimo. Se ela não está aí, ótimo. Quem vê aparecer a onda de vida? Quem vê revelar-se a consciência? Quem vê aparecer o eu sou? Quem vê a manifestação de eu sou, do conjunto do universo, do conjunto das criações? O absoluto é simplicidade, o absoluto é silêncio. Não há qualquer condição a preencher, não há qualquer mérito, isso não é uma recompensa. Deve-se chegar à incoerência da pessoa, do mental, para poder dele extrair-se. Se você não vê a incoerência da pessoa, se você não vê que você não é isso, como você pode extrair-se disso? Quem quer extrair-se disso? Por que extrair-se de algo que seria coerente? Em verdade, você jamais foi a pessoa. Jamais houve alguém nesse corpo. Você acredita que seus pensamentos são seus pensamentos. Você acredita ser único, você acredita ser um indivíduo, mas como eu disse em minha vida, nada é mais presente na humanidade do que o pensamento de ser uma pessoa, de ser um indivíduo. Nada é mais comum, nada é mais coletivo. O sentimento de ser uma pessoa não prova, em nada, o sentido de ser uma pessoa, bem ao contrário. Você nada sabe de seus pensamentos, você não sabe como eles chegam e você não sabe por que você os segue. Mas você os segue, até o momento em que tenha compreendido que você não era obrigado a segui-los. Em definitivo, nada de mal há nisso. Isso não muda o fato de que você é absoluto. O absoluto não se importa com os sofrimentos e mesmo a alegria. Então, o absoluto não é afetado pelo fato de você seguir seus pensamentos, que não são seus pensamentos. Questão: o absoluto é amor? O absoluto é, antes, o amor. Tudo se revela a partir do absoluto. O amor é o cimento que mantém o conjunto da manifestação, mas o absoluto está além da manifestação. Sem absoluto, não há manifestação nem amor. Questão: o absoluto é silêncio e a dança de Li Shen permite-nos aproximar do absoluto? Ela não lhe permite aproximar-se do absoluto. Ela permite instalar-se no silêncio. Se você está instalado no silêncio, você é absoluto. Não há que se aproximar do absoluto, mas você pode, igualmente, diretamente, observar o que está aí, eliminando tudo que é efêmero. Se você elimina o efêmero, o que resta? Praticar os movimentos que lhes foram dados, se você continua a aderir ao efêmero, nada muda. Nesse caso, você se move, isso é tudo. Você deve sentir o silêncio, revelar-se, você deve sentir instalar-se no silêncio, você deve ser silêncio. Mas, como eu já disse, se você não é silêncio, se você quer seguir o efêmero, isso não coloca problema ao absoluto. O absoluto não tem problema algum, não se inquiete. O absoluto não tem necessidade de recrutar. O absoluto não tem mundos a salvar, não tem mundos a manter, não tem histórias a desenvolver, aqui ou ali. Então, se você decide permanecer na manifestação, o absoluto não será afetado por isso. Questão: as próximas estrelas, os próximos Melquisedeques passarão automaticamente, embora não seja uma passagem pelo absoluto? Você terá toda a possibilidade de juntar-se ao absoluto. E se você quer continuar uma história, se quer salvar mundos, você pode permanecer na manifestação. A reversão leva-o a viver o absoluto, que será reconhecido ou rejeitado.
O absoluto pode ser aterrorizante para a personalidade. Pode ser aterrorizante se você quer manter uma história. Porque transcender o tudo e o nada, extrair-se de todo o sentimento de ser, pode ser, por vezes, desestabilizador ou mesmo rejeitado. Questão: servir-se da lei de atração é uma atividade da pessoa ou do si? Eu não compreendo a questão em relação ao absoluto. O absoluto não se importa com a atração, nem se importa com a repulsão. Tudo isso é efêmero. Questão: pode-se mudar de atribuição vibral? O absoluto não se importa com atribuições, e você pode, a cada instante, reconhecer-se sendo absoluto. O absoluto não responde a regra alguma. Questão: os Melquisedeques e as estrelas são absolutos? As estrelas, como os Melquisedeques, atuam na manifestação. Eles reconheceram o absoluto, mas mantêm uma forma. Questão: e o que é que incita alguém que tenha reconhecido o absoluto a tomar uma forma em dimensões como estas? Ninguém é forçado a tomar uma forma, porque não existe ninguém. A história revela formas na consciência. Você está além da consciência. Não há ninguém em lugar algum, mesmo no absoluto. O jogo da manifestação toma as formas que ele quer efetivamente tomar. Eu repito, isso não perturba em nada o absoluto. Compreenda efetivamente que não há melhor ou pior, porque de todo modo você é absoluto. Questão: reconhecer o absoluto é ser absoluto? Reconhecer o absoluto leva-o a reconhecer o que você é além de toda manifestação, além mesmo do si. Enquanto a manifestação continua, poder-se-ia dizer que após esse reconhecimento, o absoluto vem instalar-se. Isso necessita do que você chama uma alquimia, ou seja, uma adaptação da consciência e do corpo, poder-se-ia dizer, dos corpos. Você pode, igualmente, reconhecer o absoluto no momento em que você deixa esse corpo. Naquele momento você se lembrará, talvez, da presença do absoluto e terá a oportunidade de reconhecer o que está além da forma, além da manifestação. Para isso é preciso, eu diria, que você esteja suficientemente disponível à observação. Se você está pegado à pessoa, então essa separação do corpo será de tal trauma que você não terá qualquer disponibilidade. Questão: você pode dizer-nos onde nós estamos ao nível do reconhecimento do absoluto, individualmente? É muito simples. Ou o sofrimento está aí, e a pessoa está aí, ou a alegria e o contentamento estão aí, e você está no si. Ou você está além de tudo isso, e não há questão alguma. Eu não tenho necessidade de dizer-lhe isso. Você sabe muito bem o que está aí. Questão: qual o interesse para os seres que passaram, entre aspas, pelo absoluto, de manter a manifestação, querendo salvar o mundo, sabendo que esse interesse não é o termo exato? Estamos de acordo, não há interesse algum. Eu vou completar a minha resposta. Não há interesse algum em manter o que quer que seja, mas há um interesse em destruir o que quer que seja, se você não é afetado por nada. O absoluto não se importa em salvar o mundo, mas observe isso. O mental pode criar uma espécie de hierarquia na qual o absoluto seria o que é preciso alcançar. O absoluto não é o ponto que é preciso alcançar. Você é absoluto, não há necessidade de alcançá-lo. Não há hierarquia, não há melhor posição.
O absoluto aparece quando todos os desejos tenham desaparecido. Se resta o desejo de experimentar, se resta o desejo de ser, então está muito bem. O absoluto tem todo o tempo. Não há mais questões. Então tudo está muito bem. Eu lhes proponho revelar o que, há pouco, vocês chamaram de fogo do satsang. Revelação do fogo do satsang. Isso deveria responder à questão do amor. Bide saúda-os. Bide, 10 de dezembro de 2014. Versão do francês, Célia G. Leiturasdaluz.blogspot.com